Olá, meus queridos! No nosso vídeo do tour da nossa sala estilo industrial, vocês me pediram muito para falar um pouquinho mais sobre o nosso trilho de iluminação e o vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo sobre como nós fizemos ele com as nossas próprias mãos. Vamos lá? Desde o projeto da nossa casa, eu já sabia que aqui nessa sala nós teríamos um trilho de iluminação, porém, como nós não tínhamos as particularidades de várias coisas, inclusive do projeto de estrutura, eu não tinha definido exatamente como seria esse trilho. Algumas coisas sobre o trilho de iluminação é que nós queríamos uma iluminação direta para baixo e uma iluminação indireta que jogasse para cima, e como vocês podem ver, ó, a gente tem aqui o LED que joga essa iluminação para cima e a iluminação direta nós colocamos os spots. Uma outra questão é que durante o projeto também nós definimos que aqui, olha, tá vendo que tem um ponto aqui no meio e aqui no meio também outro ponto, nós definimos que nós teríamos ventiladores aqui, porque nós gostamos muito de ventiladores. Então nós deixamos esse espaço aqui e esse trilho ele tinha que comportar isso também. Por enquanto nós não colocamos ventiladores, não sei se iremos colocar. Eu queria colocar aqueles ventilador tipo de palha que ia ficar, né, uma mistura bem legal, mas está tudo preparado aqui, é só a gente realmente instalar. Então tá preparado tanto a parte de elétrica quanto, né, o design que nós criamos para o nosso próprio trilho. Então, sem mais delongas, agora eu vou falar um pouquinho sobre o material e sobre os valores. Para fazer toda a estrutura do trilho de iluminação, nós utilizamos metalons de 4x2. Utilizamos 2 barras de 6 metros e gastamos R$50 em cada barra, então aí na estrutura foi R$100. Para fazer os pezinhos, essas estruturas que vão parafusadas no teto, nós fizemos um sistema de encaixes com 2 metalons de diferentes tamanhos. Os pezinhos que vocês veem, eles têm 2x2 e ele se encaixa e um pedacinho de 1,5 por 1,5. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos para vocês entenderem, porque ele faz realmente um sistema de encaixe e depois tem um parafuso que segura eles. Esses pedaços nós já tínhamos aqui, então não sei dizer exatamente o valor, mas você pode encontrar em valores um pouco mais baixos, porque se nós gastamos R$50 na barra de 4x2, provavelmente vai ser um pouco mais barato e você não vai precisar utilizar 2 barras de 6 metros também. Os spots, nós compramos 20 spots e eu vou deixar aqui a imagem para vocês de qual spot nós utilizamos. Nós compramos spots de jardim, que é aquele que vai realmente, que ele vem com aquela estaquinha para você colocar no jardim. Nós tiramos a estaquinha que era de encaixar e parafusamos na estrutura. Nós escolhemos esses spots porque eles já vêm com a lâmpada embutida dentro da luminária, o que facilitou bastante pra gente ali na hora da construção. Nós adquirimos 2 kits de 10 unidades e cada unidade saiu aproximadamente R$17. Eu vou deixar mostrando aqui pra vocês. Provavelmente o preço já não é mais o mesmo porque já tem um pouco mais de um ano que nós compramos. Nós colocamos uma fita de LED em cada um dos trilhos, então compramos 2 fitas com 10 metros cada um e pagamos R$50 cada fita de LED, então aí já são mais R$100 no preço total. O cabeamento, nós utilizamos 4 tipos de cabos que seriam um para o LED, um para uma parte dos spots que eu já vou mostrar para vocês, outro para outra parte dos spots e um neutro. O cabeamento nós utilizamos de 1,5 e foi bem baratinho, foi aproximadamente R$20. A tinta que nós utilizamos foi uma tinta comum utilizada para a pintura de metais. Você comprando uma latinha daquelas pequenas, ainda sobrou 2/3 da lata, então foi bem pouquinho que nós usamos e nós passamos com um rolinho de espuma. Aquela latinha custa mais ou menos uns R$20, mas se você fizer aí que nós utilizamos 2/3, a gente já tinha ela aqui, nós nem compramos para fazer isso, porque foi a mesma tinta que a gente utilizou para o rack. Então deu aí para fazer 2 projetos com uma latinha só. Ela foi uma tinta preta, base solvente para metais. Agora sobre as ferramentas que nós utilizamos. Utilizamos uma esmerilhadeira com um disco de corte para cortar os metalons, uma máquina de solda para soldar os metalons entre si, a esmerilhadeira com disco flap para fazer o lixamento do acabamento, o rolinho de espuma que eu falei que a gente utilizou na pintura, parafuso e bucha universal para poder parafusar no teto. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o acionamento, porque nós temos aqui várias formas de se utilizar o trilho. Durante o dia a gente praticamente não usa, gente, porque a nossa casa é muito clara, né? Com tanta porta assim, não tinha como. Nós utilizamos realmente assim no finzinho de tarde ou exclusivamente à noite e praticamente
sempre assim. Aqui durante o dia não vai fazer muita diferença para vocês, vocês vão falar, nossa, não ilumina nada. Mas à noite nós ficamos só com ela acesa aqui e ilumina todo o térreo, fica uma delícia, fica super confortável. E nós temos, para acender ela, apenas um interruptor. E para os spots nós temos dois, porque nós separamos aqui, né, vamos dizer assim, as horizontais em um disjuntor e as verticais em outra. Então olha lá. Esse daqui acende as verticais, que é onde nós temos aqui mais spots. Então nós temos 6 spots nesse trilho e 6 spots nesse trilho aqui. E para esse daqui temos 4 spots nas horizontais. Por que nós fizemos isso? Porque todos eles acesos fica muito claro. Então, por exemplo, aqui durante o dia dá uma iluminação até legal. Se tiver um dia mais nubladinho, é interessante acender todos. Porém, às vezes à noite, você tá aqui com visita, todos eles ficam muito claros. Então, às vezes a gente acende aqui os 4, né? Na verdade, os 8 ou se não, a gente acende os 12 spots. Então a gente quis deixar essa flexibilidade, como vocês sabem, eu gosto de ter bastante função para tudo. Então nós ficamos aqui, olha, com estes interruptores, esses daqui são os interruptores da área externa, esse aqui são os nossos interruptores apenas do trilho. Esse aqui para o LED, que ficou na parte superior, e esses dois aqui para os spots. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre realmente como nós fizemos esse trilho, e é para isso que vocês estão aqui, né? Então vamos lá, eu defini primeiro uma distância que seria a distância entre a estrutura, para que não ficasse muito colado na estrutura metálica e também não ficasse muito no centro. Eu defini ali 50 centímetros de distância entre cada estrutura e também uma altura que eu quisesse que ficasse longe do teto. Se ficasse muito próximo ao teto, a luz do LED iria estourar, vamos assim dizer, não ia ficar legal, ia ficar bem marcado, sabe? E também a altura, que seria, né, distanciamento, por conta também da altura das nossas vigas, que são de 30 centímetros. Então a gente colocou ali mais ou menos alinhado com a altura da viga, ela ficou pouca coisa acima para também não ficar um pendente no meio da sala, né? 2 pendentes no meio da sala. E não deixar aí realmente muito baixo, achatando a dimensão do pé direito, a visualização do pé direito, que é de 3,20. E assim a gente consegue ter uma visão bem legal dela, de todos os pontos, não ficou uma coisa assim que ficou muito baixo, nem muito alto, então ficou bem interessante nessa distância assim. Então 50 centímetros de distância entre as estruturas e uns 27 centímetros de distância do teto. Eu não lembro agora as medidas certinho de como ficou o trilho, eu vou medir depois, vou deixar escrito aqui embaixo para vocês a largura e o comprimento disso tudo. Nós cortamos os metalons em meia esquadria para dar melhor acabamento, soldamos e também soldamos os pezinhos, que eu também vou deixar aqui a medida para vocês. Para dar um melhor acabamento ali na parte da estrutura metálica, para quem trabalha um pouquinho mais com isso, sabe que quando você solda primeiro, depois lixamos tudo com o disco flap e depois passamos uma massa plástica para que não fique vendo ali realmente os pingos de solda. Espera a massa plástica secar, depois lixa de novo a massa plástica para depois então você poder fazer a pintura em cima disso tudo. Como eu falei para vocês antes, nós utilizamos um rolinho de espuma e pintamos toda a estrutura com esse rolinho de espuma e a tinta para metais base solvente na cor preta. A gente poderia ter feito todo o trilho na cor branca, mas eu pensei ali que a cor preta iria ficar mais legal por conta do industrial e também porque a cor branca iria aparecer muito mais a poeira, né? Deixamos a tinta secar ali de um dia para o outro, porque essa tinta, como ela é base solvente e também é para metais, ela fica bem pegajosa, é bom deixar secar bastante. E depois nós fizemos furos na parte de cima da estrutura para poder passar a fiação dentro do metalon, porque sim, a fiação não está por cima do metalon, ela está dentro do metalon, porque a gente ficou ali com medo de que isso atrapalhasse um pouco a iluminação do LED, porque as fitas estão por cima. Então nós fizemos um furo bem larguinho em toda a extensão do trilho para que pudesse realmente colocar e direcionar essa fiação por dentro. A gente enrolou ali e foi passando e pegando com uma pinça. A gente tinha uma pinça aqui, aquelas pinças longas com a pontinha meia torta, e a gente foi passando de um furo para o outro até que conseguisse circular toda a estrutura do trilho.
Esse fio foi direcionado até o pezinho e depois, como vocês lembram que o nosso encaixe no pezinho, no teto, ele é parafusado uma parte no teto e aqui realmente é toda a estrutura do trilho, nós tivemos que fazer um furo por fora para poder chegar até a iluminação, até porque o nosso ponto de iluminação não era exatamente onde estavam os pezinhos do trilho. Então a gente colocou um cabo PP saindo ali por fora do nosso trilho e ele ficou bem discretinho, quase não dá pra ver. Eu tenho certeza que se eu não tivesse falado, vocês nem teriam reparado. Esses furos que eu falo pra vocês é bem no direcionamento de onde estão os spots, porque cada spot também precisa passar um cabo por fora, que é o cabo realmente que vem junto com o spot, e a gente precisa conectar junto com esse cabeamento que está dentro do metalon. Então a gente fez todos esses furos para depois parafusar os spots por baixo. Então ele ficou também com um cabinho ali saindo por fora do metalon, por cima e por fora do metalon, até que chegasse e conectasse nos spots. Esses spots eles são direcionáveis, então ele tem aqui uma capinha que segura cada spot e você pode direcionar ele para cada lado. A gente também achou isso bem legal, diferente de ter um outro spot que fosse fixo, por exemplo. E por fim, nós colocamos a fita de LED na parte superior, colando com aquela fita dupla face, sabe? Então a gente passou toda a fita dupla face e depois viemos colando toda a fita de LED por cima, fazendo a curva certinho na quina, porque senão, se você fizer um ângulo muito estreito, ela pode correr o risco até de quebrar ali. Então toma bastante cuidado na hora de fazer a quina ali, fazer uma curvinha bem legal, para que ela não solte também com o tempo. E como os nossos pezinhos são menores, lembra que eles são 2x2, sobrou ali 1 centímetro na lateral, onde a gente passou a fita de LED ali pela lateral, né, do pezinho, porque se o pezinho realmente fosse do tamanho da estrutura, que é 4x2, nós não teríamos como passar a fita de LED. Talvez a gente teria até que fazer um furo ali no pezinho e passar a fita de LED por dentro, e talvez isso interferiria na iluminação, que poderia ficar ali uma falha lá na iluminação por conta, né, do pezinho. Agora a fita de LED a gente passou toda por dentro do pezinho, assim a gente fica com a iluminação completinha, refletindo no teto. Para parafusar tudo isso no teto, lembra que eu falei que nós fizemos o pezinho que encaixa? Vou pegar aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Então nós fizemos uma chapinha com 2 parafusos. Então essa chapinha é parafusada lá e soldamos ali um metalonzinho de 1,5 por 1,5 nela. Então ela ficou tipo um T, assim mesmo. E com essa estrutura de 1,5 por 1,5 vai encaixar no pé do próprio trilho. Ele é um encaixe e a gente coloca o parafuso passando e assim faz todo o travamento da estrutura do nosso trilho. A única coisa do nosso trilho inteiro que nós pintamos de branco é realmente essa chapinha, porque eu não queria ficar vendo ali os dedinhos e ficou bem discretinho. Primeiro, então, nós parafusamos essa chapinha no teto, na distância certinha onde ficariam os pezinhos, e depois fomos colocando ali parte por parte. Mas é bom nesse processo aí você ter umas 3, 4 pessoas para ajudar. Estávamos só eu e o Olavo, foi bem difícil, porque para mim estava bem pesado. E não é questão do pesado, a questão é que ele é grande, né? Então, por exemplo, enquanto eu segurava uma parte, ele tinha que ir ali pezinho por pezinho parafusando. E, né, então foi um pouco desconfortável para fazer isso tudo. Enquanto mais pessoas vocês tiverem, lembrando de que você vai ter que ter uma escada para cada uma, melhor. Eu sei que muita gente vai perguntar por que nós não utilizamos realmente aquela estrutura de trilho, que a maioria das pessoas acabam fazendo, né, o trilho eletrificado, que é aquele trilho todo perfuradinho, que se utiliza aí mais para estruturas de elétrica. Uma, porque nós não gostamos daquele visual realmente dele todo perfuradinho, nós queríamos um trilho que fosse contínuo, que fosse liso. E também quando nós procuramos o trilho de iluminação mesmo pronto na internet, nós iríamos gastar aí quase 3 mil reais na época, comprando ali por metro, né? Que você encontra aí nas plataformas de venda o trilho por metro. Então nós poderíamos ter comprado as horizontais e as verticais e fazer tudo separado, ou até unir
né, fazendo assim como no final. Porém, se vocês somarem aí todos os materiais que eu passei para vocês, ficou muito mais barato fazer dessa forma. E uma parte dos materiais também nós tínhamos todas aqui, nós tínhamos as ferramentas, então no final ficou muito mais econômico do que se nós comprássemos pronto. Mas você pode utilizar aí o material que tiver à disposição para vocês, que tiver mais em conta. Pra gente foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aí nos comentários e também me fala um próximo tema para um próximo vídeo, já que esse tema foi a pedido de um comentário que teve aqui no nosso vídeo anterior. Não se esquece de se inscrever, porque quanto mais você se inscreve, mais o nosso conteúdo consegue chegar para mais pessoas. Um beijo e até a próxima!